Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Gabriela. Vou dar continuidade no conteúdo de matemática da professora Wanda, porque infelizmente ela teve que passar por uma cirurgia às pressas. Então, nós iremos continuar. Ela parou na página 165, a área do círculo, né? Então, nós iremos iniciar e continuar. Então, eu vou fazer uma breve leitura e depois irei fazer a correção das páginas 166 e da 167. Após a correção, vocês irão me enviar a foto da página, feita as duas, tá, pessoal? Vamos então iniciar a leitura da página 165. Área do círculo. Vimos que ao reunir uma circunferência e todos os pontos que estão em seu interior, obtemos um círculo. Em algumas situações é necessário determinar a área de um círculo, cujo o raio mede R. Observe a seguir uma maneira de deduzir a fórmula para esse cálculo. Inicialmente, decompomos o círculo em uma quantidade par de partes iguais, nesse caso em 18 partes. Depois, organizamos cada uma dessas partes de maneira que a figura obtida lembre um paralelogramo. Paralelogramo são figuras geométricas que possuem apenas 4 lados, sendo os lados opostos paralelos. Note que a altura corresponde aproximadamente à medida de raio da circunferência e a medida de base corresponde a cerca da metade do comprimento da circunferência. Como essa figura lembra um paralelogramo, para calcular sua área, multiplicamos a medida da base pela medida da altura. Neste caso, temos, observe a fórmula abaixo. Como essa figura é composta pela parte do círculo, a área do círculo também será dada por área igual πr ao quadrado. O R é o raio, certo? Observe, por exemplo, como calcular a área de um círculo cujo raio mede 7 centímetros usando essa fórmula. Então, embaixo, nós iremos seguir a fórmula. Então, o A representa a área igual a π. Π, qual que é o valor de π? 3,14, sempre. Então, eu vou lá colocar A igual a 3,14 vezes 7 centímetros ao quadrado, que é o raio. Depois, embaixo, eu vou colocar o valor. Então, eu vou calcular. Então, 3,14 vezes 7 ao quadrado, 49. Então, 3,14 vezes 49. Então, eu vou encontrar a área do círculo que mede 153,86 centímetros quadrados. Certo, turma? Vamos para a página 166. Atividades. Número 1. Calcule a área de cada um dos círculos. Então, a primeira figura, letra A. Então, eu vou usar a fórmula. A, que representa a área, igual a π, o R, que é o raio, ao quadrado. Então, A igual. O π vale 3,14.
No círculo tá pedindo para eu calcular 5 centímetros. Então, 5 centímetros vai ser o raio. Então, 3,14 vezes 5 ao quadrado. Vou colocar embaixo a área novamente igual o valor. Então, 3,14 vezes 5 ao quadrado é igual a 25. Então, a minha área do círculo mede aproximadamente 78,5 centímetros ao quadrado. Próxima, B. Na B, temos 7 centímetros que devemos calcular no círculo. Só que, observe que nós temos os dois lados. Então, cada lado mede 3,5, que é a metade de 7. Então, eu tenho um lado que mede 3,5 e do outro 3,5, que vai me dar um total de 7 centímetros. Então, nós vamos calcular a área mais π, então igual a π, 3,14, vezes 3,5 ao quadrado. E eu vou encontrar a área do círculo mede 38,465 centímetros ao quadrado. C. Temos que calcular 2 centímetros. Área igual a 3,14 vezes 2 ao quadrado. Então, a área do círculo mede aproximadamente 12,56 centímetros ao quadrado. Espero que todos tenham acertado e tenham entendido essa atividade. Vamos para a próxima. 2. Maurício desenhou o círculo de centro zero representado abaixo. Letra A. Calcule a área desse círculo. Então, ao lado temos o círculo. Esse círculo está representado com 8 centímetros. Lembra que temos dois lados para ser calculado, certo? Então, se temos dois lados para ser calculado, nós iremos dividir. Como que se divide? Então, 8 dividido para 2 lados, então dá 4. Então, nós iremos fazer área igual a 3,14 vezes 4 ao quadrado. Então, a área desse círculo mede 50,24 centímetros quadrados. Lembre-se que é 4 ao quadrado. Então, 4 ao quadrado é igual a 16. Então, é 3,14 vezes 16. Eu vou encontrar, então, a área. B. Qual é o comprimento da circunferência que compõe esse círculo? Então, embaixo nós vamos calcular o comprimento. Vamos usar a fórmula C igual a 2πr, que é o raio. Então, C igual a 2 vezes o valor de π, 3,14, vezes 4. Vou determinar, então, o comprimento da circunferência que compõe o círculo, mede aproximadamente 25,12 centímetros. 3. Observe o quadro circunscrito em um círculo, sabendo que o perímetro do quadrado é 64 centímetros. Determine a área do círculo. Então, observe que tem o quadrado e dentro nós temos a área do círculo. Então, quantos lados tem um quadrado? 4. 4 vezes 4 é igual a 16.
Então, o L vai representar 16. Agora, vamos achar o raio do círculo. Vamos usar a fórmula R igual L dividido por 2. Essa é a fórmula. Então, vamos encaixar L, que é 16, dividido por 2, é igual a 8. Agora, vamos calcular a área do círculo, utilizando aquela fórmula. A igual a π, R ao quadrado. Então, 3,14 vezes 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é igual a 64. Então, 3,14 vezes 64 é igual a 200,96. Portanto, a área do círculo mede aproximadamente 200,86 centímetros ao quadrado. Certo, turma? Espero que todos tenham acertado. Se seguir certinho com as fórmulas, consegue fazer a atividade. Vamos para a próxima página, página 67. Pessoal, a página 170 e 171, então é o que vocês estudaram. Então, vocês vão tentar responder. Na próxima aula, estarei fazendo a correção, mas após o término de toda a correção que eu fiz, mas essas 2 páginas, vocês vão me enviar a foto, certo? Para eu ver se vocês conseguiram fazer e realizar, tá? Se tiver algo errado, aí eu já converso com vocês no privado e já falo para vocês irem arrumando. Se não, a gente vai aguardar a correção, tudo bem? Mas é importante que, após o término, já me envie as fotos, tá bom? Então, tenha uma boa aula, turma. Até a próxima.